Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. that we're here today, God, Nós estamos aqui hoje as oracles, como oráculos, as vessels como vasos of your voice, da tua Father. voz, Deus. Your voice over the land, A tua voz sobre a your terra. voice inside of your bride, oh A God. sua voz dentro da tua noiva, Father, we Deus. know Nós sabemos, that Pai, the Bible speaks e a Bíblia fala about the ways of man. que os caminhos dos homens There's ways that seem right to a man, parece justo aos seus próprios olhos, but in the end they are dead. mas no final são obras mortas. Dead ways, dead works, and dead. Obras mortas, But Father, you are alive. mas o Senhor está Your vivo. church is A alive. sua igreja está Your viva. cross has A power. sua cruz tem poder. We are not called Nós não somos chamados to do anything para fazer qualquer coisa besides além manifesting do the que kingdom manifestar of God. o reino de Deus. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that as you orientate your word today, God, que uma vez que o Senhor liberar a tua palavra hoje, as you continue to open the eyes of the que blind, o Senhor possa continuar abrindo os olhos dos cegos, bring repentance to the lost, trazendo o arrependimento aos perdidos. and you come, God, E o Senhor possa vir, Deus, like wind, como vento, like oil, como óleo, like fire. como fogo. You are the truth, O Senhor é a and the verdade. truth will set us free. E a verdade irá nos libertar. The church is not about man, A igreja não está Not about voltada, pleasing man, ela não é fundada em homem ou agradar a but homens, about obeying the Father. mas ela gira em torno de obedecer Just as ao our- Pai. Just as Jesus said, Assim como Jesus I did disse, not come eu não vim for my own will, para minha própria but I vontade, came mas eu vim to do the will of the para Father. fazer a vontade do meu And the Pai. job of the church. E o trabalho Who de is my brother? quem é o meu irmão, Who is my mother? quem é minha mãe, Who is my sister? quem é minha irmã, Those that do the will of the todos Father. aqueles que fazem a vontade do Pai. God is bringing up a Deus church está levantando uma in igreja all the nations of the world as nações do mundo that will no que longer não mais make out with Baal, irão ser no rebeldes, longer kiss Baal. não mais irão beijar The Baal, spirit of Elijah porque is o being released espírito upon the de land. Elias está sendo liberado sobre a And terra it's not going to look like e não vai parecer what it's looked o like. que It's parece, not going to be powerless não vai ser sem poder in the works of the flesh. e as obras da But carne, oh, it's going to have the glory. mas haverá a glória, It's going to have the oil. haverá And óleo it's going to have the seal of e God. haverá o selo de Seal Deus, of the King. o selo do The rei, seal of the kingdom of o the selo do reino, kingdom of o God. reino de Deus. We don't come for a kingdom by observation, Não vemos num reino que é tomado por but a observação, kingdom in power. mas um reino tomado por poder. Kingdom in the King that we serve. O reino do reino que nós He servimos. looks like something. Não parece algo, He sounds like something. não, ele parece algo, ele soa The algo. Bible E a says Bíblia diz, he's like a lion. ele é como um leão. And when he speaks, E quando ele the fala, earth shakes. a terra treme. When he speaks, Quando the ele fala, hearing ear will os hear. ouvidos irão ouvir. Because those Porque that todos have an ear to que hear têm ouvidos para ouvir begin to hear irão the ouvir roar of the lion. o rugido do The leão. spirit of Porque o Elijah espírito de is being Elias released upon the está sendo earth. liberado sobre a And it's not terra. going to be church as usual. Não será como a igreja nos dias de hoje. Because God Porque will Deus, have a church Ele tem uma where the igreja. gates of hell will not E as prevail. portas do inferno não irá prevalecer The contra veil will ela. not be over here and over there. Que não será abalada. Because the lost souls, Porque as almas perdidas, without the power, sem o poder, there is no kingdom of God. não tem reino do céu. Today's message A palavra de hoje, is called denying the power. ela é chamada negando o poder. 1 Corinthians 2, 1 through 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Paul is speaking to the Corinthian church. Paulo está
dizendo aos coríntios. You got to realize that the Corinthian church Você tem que saber que a igreja began de to Coríntios fornicate with the world, começou a fornicar com o began to mundo. kiss Baal, Começou a beijar began to Baal. bow down to the world system, Começou a se prostrar para os desejos do the ways mundo, of the world. com os caminhos do mundo. And things started to come into the church. E as coisas começaram a entrar dentro And da men igreja. started to come up with all their ideas. E os homens começaram a All desenvolver these great ideas how the as church suas should próprias be. ideias e as suas grandes ideias de como a But igreja deveria ser. Paul was continuously saying, but I'm going to bring them back to the Mas simplicity. Paulo estava dizendo, irei trazê-los de volta à Oh, if simplicidade. anybody knew about the Jewish tradition, Oh, muitos não sabiam sobre as tradições judaicas. oh, if anybody knew about Para aquele lugar being como on se... fire and zeal for something. Para aquele lugar onde as pessoas não iriam preocupar com o zelo da tradição Paul was judaica. killing Christians, talk about being zeal for a passion. Paulo era um homem que matava os cristãos porque ele zelava por uma paixão. But he said this thing, Mas ele disse algo: I choose to know nothing but Christ crucified eu não sei nada a não ser Cristo and the crucificado power of the gospel. e o poder do evangelho. But while the world is mocking and laughing at the church Enquanto o mundo tem os tipos de igreja, because they're sleeping with Jezebel, os tipos de igreja que vemos hoje no mundo porque eles estão dormindo com Jezabel. and then Paul says this in 1 Corinthians 2, 1-5. E Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. For I am determined to know not anything among you Eu estou declarando que não quero saber nada no meio de vocês, save but Jesus Christ and Him crucified. senão Jesus Cristo e a esse crucificado. I was with you in weakness and fear and much trembling. Eu estive com vocês em fraquezas, em temor e em grande temor. But remember, I wasn't talking like these men are talking now in the church. Mas lembra, eu não estou falando como as pessoas falam hoje na igreja. My speech was not with enticing words of man's intellectual O wisdom, meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, but my preaching, mas a minha mensagem, a minha my pregação, teaching. o meu ensinamento He was saying of demonstration of the Spirit and power. foi com demonstração do Espírito e poder. Spirit and power. Do Espírito e poder. The Holy Spirit and O power. Espírito Santo e poder. That your faith Para que a sua fé should not stand. não se baseasse. Your faith should not be in man. Para que a sua fé não fosse estabelecida Your excitement shouldn't be in the philosophy of em man. sabedoria humana ou em filosofia dos homens. Your board meeting should not be about what man can think up. E relacionado àquilo que o homem acha ou pensa. But it must be in the power of God. Mas tem que ser baseado no poder de Deus. And he wasn't just talking about healings and miracles and signs and wonders. Ele não estava apenas conversando sobre cura, milagres, prodígios, sinais e prodígios. Paul was talking about the power of the Holy Spirit. Ele estava mencionando o poder do Espírito Santo. The power of the Holy Spirit that changed my life. O poder do Espírito Santo que transformou a minha And vida. many of you in here, E muitos que estão aqui hoje, bound in drugs and fornication, que estavam prostrados às drogas e fornicações. and all the things of the power of the cross, E o que houve? O poder da cruz it veio really sets us free. e te libertou. The Word of God really transforms our A mind. palavra de Deus de fato transforma a nossa We don't mente. believe it anymore because we want to do it our own way. Nós não acreditamos mais porque nós queremos fazer da nossa própria maneira. The Bible says Mas a Bíblia diz: there's the ways that seem right to man, alguns caminhos parecem ser retos aos olhos dos homens, but in the end they're death. mas no fim tem a morte. But God's ways are life. Mas os caminhos de Deus é a The vida. church is life. A igreja de Deus está The viva. church is conviction of the heart. A igreja tem a convicção. The church is fire. A igreja é o fogo. God is fire. Deus é o fogo. You cannot neglect the fire and Nós- say you have God. Nós não podemos, se você não tem fogo, você não pode dizer que tem a Deus. Corinthians chapter 12, it says, my God is an all-consuming fire. A palavra diz que o nosso Deus é um Deus fogo e fogo consumidor. So no fire, no God. Se não tem fogo, não tem Deus. No oil, no God. Se não tem óleo, não tem Deus. Fill our vessels with God. Enche os nossos vasos com Deus. And what is God? E quem é Deus?
He's power. Poder. He's anointing. Unção. The anointing breaks the yoke. A unção que quebra o jugo. Motivation Motivação doesn't bring power. não traz poder. The anointing. A unção. Why do everybody hate the anointed ones? Por que as pessoas odeiam aqueles que são ungidos? Because of the truth of the power. Por causa da verdade e do poder. They hate God. Eles odeiam We have an Deus. antichrist spirit and a spirit of righteousness. Eles odeiam Deus e o Espírito de justiça. Paul said, I'm in this world, but not of this world. Paulo diz, eu não sou deste mundo. In other words, I'm living on the planet Earth, but I'm in a heavenly place. Em outras palavras, eu vivo no mundo, mas eu estou nas regiões My celestiais. thoughts, my motives, my things are all about what the kingdom of God wants me to do every Os meus day. pensamentos, caminhos e formas giram em torno daquilo que eu deveria estar fazendo no reino de Deus, So o que eu faço no reino de So when Deus. Paul was saying, I die daily, he was saying every day I wake up to die to this world and live for the kingdom. O que ele estava dizendo é que todos os dias que ele levanta era para morrer para si mesmo, para viver para o reino, Of the King of Kings. para o Rei dos Reis. So he was talking about the demonstration of change. Ele estava falando da demonstração Because de poder. when things start changing, Quando o poder de transformação, all hell and darkness will start to come against that change. quando as coisas começam a ser transformadas, o inferno começa a levantar contra aquela transformação. Nobody cares if you read the Bible on top of the mountain or in this Times Square. Ninguém preocupa se você está lendo a Bíblia nos dias por causa do tempo que vivemos hoje. You can read the Bible. Você you pode can ler a sing Bíblia, songs. você pode cantar músicas. The world will say, go ahead, O go mundo ahead. vai falar, continue, continue. But when change starts Mas happening, quando a transformação começa a acontecer, then look out. All eles hell começam breaks loose. a olhar, o inferno se levanta. That's the difference. Essa é a diferença. The real church is A going to have igreja power. verdadeira carregará o poder. All dead works Todas as obras mortas are without the power of God. são por causa da falta do poder de Jesus Deus. would always say, your traditions make the gospel of no effect. Jesus disse para os fariseus e saduceus, as suas tradições remove o poder. Your rituals and everything you're always doing, it has no power. Esses rituais e programas não têm poder. All these things of the old were supposed to show that Jesus is the real power. Todas as coisas deveriam demonstrar que Jesus carrega o poder. Moses had power, but it was the rod. Moses had the rod, which was power, Moisés tinha o poder and now that rod is inside of us. His name is Holy Spirit. e agora nós temos o mesmo poder dentro de nós e o seu nome é o Espírito Santo. Self-help, self-programs, resisting change, resisting the power, resisting the truth, is resisting God, who is the power. Os programas para nós mesmos, resistindo à verdade, resistindo às coisas de Deus, está resistindo o poder. Today's religion wants to look familiar on the outside. As religiões hoje querem se tornar familiar nos olhos do mundo. The clothes, the tattoos, the way they do things. As formas que eles usam as coisas, as roupas, as formas de fazer as coisas. Man's wisdom, oh, this will attract the people. The young people like this. A sabedoria dos homens, os homens irão gostar dessa maneira. And these type of people like this. Esse tipo de pessoa irá identificar com So, isso. let me serve this, and Então I'll deixa eu serve this in the servir church, isso, and they'll come. servir aquilo e eles virão para a And they'll igreja. come, and eventually, God will finally reach them. Sim, eles virão. No man comes to the Father unless the Spirit draws them. Mas ninguém vem ao Pai a menos que o Espírito Santo trazem eles. When it's time they come. Quando o tempo chega, acontece. You're going to mess up all God's plans, getting people into a false church. Você pode bagunçar os planos de Deus tentando arrastar as pessoas até a igreja da sua própria forma. Oh, but we have testimonies. Mas nós temos testemunhos. Yeah, of course, God is working in grace. Sim, Deus tem trabalhando em graça. But what did he say? When I come back, I'm coming back for a church. Mas o que ele disse? Quando Without eu vier, spot. eu virei para uma Without igreja wrinkle. sem mancha e We know mácula. Jesus doesn't have any spots or wrinkles. Nós sabemos que Jesus não tem nenhuma mancha ou mácula. But where does the garments go on the body? Mas aonde está aquilo como é que fala? The garments go over the body. As vestimentas da noiva que vai no corpo. Jesus is the head of the church. Jesus é a cabeça da igreja. Yeah, the head's perfect.
Sim, a cabeça But perfeita. this perfect mind, Mas essa mente this perfeita, perfect head, essa cabeça this perfeita, mind of Christ essa mente de must Cristo get from the brain, the head, the mind, the head. tem que vir de dentro da cabeça, mas vir de dentro da mente, do cérebro. Every ligament and part of the body of Christ. E tudo ligado no corpo de Cristo. And if you want to look at a building type and shadow, E se você quiser olhar para uma construção ou fórmula de construção, you must start at the cornerstone. você tem que começar. Se você quiser construir uma igreja, você tem que Many começar people are pela pedra da esquina. want to build and start somewhere else. Muitas pessoas querem construir, mas iniciando de outro I will lugar. start in the outer court, because you don't have to be perfect. Vou fazer em outro lugar, porque não precisa ser perfeito. We'll start the church over here, in the inner court. Vou começar a igreja neste lugar aqui. Oh, but the last day church, Nos últimos dias, as when the igrejas, veil was torn, quando o véu foi rasgado, church starts in the Holy of Holies. Quando o véu foi rasgado, a igreja começou no Because Santo now dos we Santos. are the temple of God. Porque agora nós somos a igreja, o templo de Deus. Not built by the hands of man, but the Holy Spirit que não is building the foi church. construída pelos homens, mas construída pelo Espírito Santo. Today's religion wants to look cool, but they're not. As religiões de hoje querem aparentar serem boas, mas não The são. kingdom of God is not by O observation. reino de Deus não é por observação. Jesus said it himself. Jesus entregou a si But mesmo. the kingdom of God is within me. Mas o reino de Deus agora está dentro de mim. Salvation is the same power A salvação é o mesmo poder under sanctification. debaixo da santificação. Why did Jesus say in the last day, the church, the brothers in the church will turn over the real Christians Por que to the Jesus authorities disse? because they're so brainwashed by the false doctrines? Porque Jesus disse que nos últimos dias eles iriam entregar, os seus próprios irmãos iriam entregar às autoridades por causa das falsas Oh, doutrinas. but Brother Shane, Irmão Shane. Paul said to obey every ordinance of man. Paulo and this disse is here, so we gotta para do it. obedecer todas as ordens e ordenanças dos homens, da autoridade. Well, you know who the king is going to be on the earth one day? The Antichrist, and he's going to have some laws. Dia haverá o anticristo, haverá leis. Daniel didn't bow down to their Mas laws Daniel não se prostrou às when they leis. came against God's laws. Mas eles You vieram have contra a lei de to rightly Deus. divide the word of truth. Sorry. We have to rightly divide the word of truth to walk in truth. Nós temos que devorar a palavra da verdade para andar em verdade. These are seducing spirits. Há sim espíritos sedutores Truth moves heaven. Sorry. A verdade move o céu. A verdade Truth move os céus. moves heaven. A verdade move os céus. But yours is in English. Yes, that's okay. Okay. Amen. Okay. Only the righteous are as bold as a lion. Somente os justos são ousados como um leão. Do you know it's the boldness that moves heaven? Você sabe que é a ousadia que move o céu? When Jesus was bold, Quando Jesus era ousado, that's when things happen. era onde as coisas aconteciam. If Jesus said, "Oh, but I'm not sure," Se Jesus estivesse inseguro, não tenho certeza. he knew who he was. Não, ele sabia quem ele He era. knew his authority. Ele sabia da sua He autoridade. knew his Ele purpose. sabia do seu And he propósito. knew his Father. E ele conhecia o seu Deus. And he knew the way. O seu Pai. Ele And when you conhecia know o caminho. those four things, E sabe de 4 coisas? boldness is eminence. Quando a must ousadia é eminente, as coisas acontecem. But when you're not sure about any of those things, Mas quando você não tem certeza de uma das coisas, just like my word of pimps, prostitutes, and John. assim como a mensagem que eu liberei agora, mais recente, Oh, we never heard some of this stuff before. This is not right. prostitutas, cafetões, prostitutas e boêmios. Why? Because everybody's doing it. Eu nunca ouvi isso antes. How is Porque God todas going as to bring pessoas, deeper and cleaner truth of the Sword of porque God as pessoas estão vivendo nisso hoje. Como que Deus vai limpar isso through hoje? someone that's guilty of the sin of what's being exposed? Quando Deus trazer o arrependimento
e o arrependimento daquilo que está sendo exposto. When Jesus walked, all heaven moved with him. Why? Because he spoke what he lived. Quando Jesus ministrava, os céus moviam com ele, porque ele falava aquilo que ele vivia. And he did what he said. E ele fazia aquilo que ele And he dizia. did not compromise the word of God. E ele não comprometia a palavra de Deus. Right now, God is getting the church in love with the truth. Agora Deus está trazendo a sua igreja em amor Because com a verdade. Many love the Jesus of Hollywood and entertainment. Porque muitos hoje amam a aparência daquele Jesus apresentado pelo Hollywood. But they don't really know the Jesus of this Bible. Mas eles não conhecem o Jesus descrito nessa Today Bíblia. we're going to get to know a little bit more about the real Jesus. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais do The Jesus that they're real. not telling the churches about. Jesus não está falando do que a igreja é, The cross, mas da cruz, the rejection, da rejeição, the hate, do ódio, the persecution. a perseguição. For what? Por quê? For no reason. Qual o motivo? Não, sem motivo. For truth. Ou melhor, por causa da verdade. Da Let's look at his verdade. life. Oh, but that was just Jesus. Mas isso era Jesus. Jesus said, Jesus disse: if you want to be with me, se você quiser estar comigo, you got to be like me. você tem que ser como eu. If you want to save your life, Se você quer salvar a sua vida, you'll lose it. você vai perdê-la. But if you want to lose your Mas life, se você quiser perdê-la, you'll find it. você irá achá-la. Jesus said, if you want to be like me, Jesus disse: se você quiser ser como eu, you see that cross I'm going to go tá on? vendo aquela cruz que eu irei carregar? Well, I'm going to give you one too. Eu vou te dar uma também. Okay, now we're going to leave church. 'Cause Ok, this is vamos sair da igreja. É the muito pesado. full gospel. Este é o evangelho It's the completo. only way people are going to be able to stand when the Antichrist spirit takes over this O world. evangelho verdadeiro é a única forma das pessoas conseguirem resistir quando o reino do anticristo If se you don't levantar know nessa the terra. real Jesus, they said many Christs will be manifested in the last days. Se você não conheceu o Cristo real, será difícil, porque muitos que se dizem Cristo irão aparecer nos últimos dias. God will not back hypocrisy or compromise. Deus não vai respaldar nenhum tipo de hipocrisia. So we cherry pick the word of God to fulfill our soul and to bring false unification. Então, se pegarmos a Bíblia e a palavra de Deus para tentar alimentar nossa alma, The soul can never unify the spirit in the church. a alma nunca poderá unificar a igreja, o Espírito é a igreja. You think Jesus must have been the best preacher in the world? Você acha que Jesus deveria ter sido o melhor pregador do mundo? He was, right? I believe he must be the best preacher. Creio que ele poderia sim ser o melhor pregador, They didn't want to hear him either. mas mesmo assim eles não queriam ouvir. Everybody wants to hear Jesus. Let's find out about the real Jesus today. Vamos conhecer um pouco mais profundo a respeito do Jesus verdadeiro hoje. If the way they present him A forma com que eles apresentavam ele is not right. não é certa, Because the Bible presents him as a man of honor, porque a Bíblia apresenta ele como um homem de a honra, man of truth, um homem da verdade and a man full of compassion, e um homem cheio de but compaixão. was never moved by anything but the Spirit of the living God. Mas ele não era movido por nenhuma outra coisa senão pelo Espírito de And Deus. this is what the body of Christ will be moving in. E assim também será a igreja de Cristo, movendo pelo Espírito de Deus. The Bible doesn't say the world's waiting for awesome things to happen, A Bíblia não está dizendo que o mundo está esperando por coisas legais para acontecerem, for the manifestation of the sons of God to mas appear. pela manifestação Little do Christ. Espírito de Deus Little Christ. através dos God calls filhos. his body little Christ, we're made in the image of God. A Bíblia nos fala que nós somos feitos à imagem de Deus e somos pequenos Cristos. Our image was raped in the garden, A nossa imagem foi removida no jardim, but God says, I'm going to put my image back in man. mas Deus disse: eu irei restaurar a minha imagem de volta no homem. And we must be born again E to nós enter the kingdom of heaven. Devemos nascer de novo para alcançarmos o reino dos céus. Many people are part of a soulish church, but they're not born again. Muitas pessoas fazem parte de uma igreja almática, mas não são nascidas de novo. So we want to go down to their level. Então nós queremos, às vezes, nos prostrarem ao nível deles. No, it's up to God to bring them to his level. Não.
É Deus que irá trazê-los para o nível deles. We don't become nível dele. carnal Nós não nos tornamos carnais because we think we can help God. porque nós achamos que podemos ajudar Deus. We obey the word of God. Nós obedecemos a palavra de Deus. We say we live and love the word of God. Nós dizemos que amamos a palavra de Deus. Something we just overlook or pretend Às vezes, algumas coisas nós pretendemos, and fill it with our own scriptures of love. mas usando as nossas próprias referências de amor. But God Mas Deus never had only love scriptures. nunca apenas mencionava escritura sobre amor. But he said, I am love. Mas ele disse, eu sou So amor. what he was saying, everything I speak out of my mouth Ele está falando que tudo que saía da boca dele is love. era amor. Right now, if Jesus came to most churches, they would throw him out and say he wasn't of God. Se Jesus viesse nos dias de hoje para as igrejas, eles iriam expulsá-lo da igreja e falar que ele não é de Deus. Because they don't know the word, so they don't really know him. Porque eles não conhecem a palavra e isso faz com que eles também não venham conhecê-lo. 90% of most Christians only know the God of the person they hear on the pulpit every Sunday. Muitos só conhecem o Deus que é referido e pregado nos púlpitos de domingo. So whatever God that man has or preaches about is the God that they think is God. Então, todo aquele Deus que é pregado no púlpito é o Deus que eles acham que é o Deus verdadeiro. That's why Paul said many grievous wolves will enter into the church. Por isso que Paulo fala que muitas falsas doutrinas entram dentro da igreja. And they will make merchandise of you. E isso faz com que eles venham fazer você de Paul venda e says, comércio. and don't say I did not warn you. E Paulo está dizendo, olha, não falem depois que eu não orientei vocês e alertei vocês. Because they love not the truth. Porque eles não amaram a verdade. We have to fall in love with the truth. Nós temos que ser apaixonados pela verdade. Jesus said, I am the way. Jesus disse, eu sou o caminho. I am the truth. Eu sou a And verdade. I am the life. E eu sou a vida. He said, bind these three around your Ele neck. fala, coloque esses 3 tesouros sobre o seu pescoço. And also love. E ame, também ame. Right? E também o amor. You can't have one without the other because then it's perverted. Você não pode ter um sem o outro, senão esse será pervertido. You have to have it all. Você tem que ter tudo. So God wants to make the church fall in love with the real God. Deus quer fazer com que a igreja verdadeira se apaixone pelo Deus verdadeiro. That's why we say, oh, but Jesus said to them, but before Abraham, they didn't know God really. Eles não conheciam Deus, por isso Jesus falou que antes de Abraão ele era. They knew the law of Moses, but they didn't really know God. Eles sabiam da lei de Moisés, mas não sabiam, não Because conheciam a Jesus said, if Deus. you've seen me, you've seen the E Jesus Father. disse, se você me vê, você vê o Pai. So he's telling them, if you really know me, Então, you know the se Father. você de fato me conhece, você conhece o Pai. And when people really hear God's messengers, they're really going to know that they know Him. Quando as pessoas ouviam a mensagem de Deus, eles sabiam que ele conhecia a Deus. And then what did He say? Então o que ele disse? Then Jesus O said que Jesus disse? Ele disse, about sobre- before Abraham was, I am. antes de Abraão ser, eu era. So you always talk about Abraham, Abraham, Abraham. Ó, vocês estão falando de Abraão, Abraão, Abraão? You're missing it. I'm here now. Eu estou aqui agora, I vocês was estão with Him when perdendo. He created Abraham. Eu estava com ele quando criei I'm above the Abraão. law. Eu estou acima da lei. I am with God and God is with me. Eu sou com Deus e Deus é comigo. And now I'm going to have a bride part of me too. E agora eu teria uma igreja, uma noiva que faz parte de mim também. So the two shall become one. E os dois se This is the tornarão. great mystery. Os dois se tornarão um. Este é o grande mistério. The truth, A verdade, the life, a vida and the love of e God o amor de Deus becoming se one tornando um with His bride. com a sua noiva. So whatever's coming from the head Então tudo que vem da cabeça manifests and takes over the body. irá manifestar e levar o corpo. And the body moves naturally E o corpo move naturalmente, because it's connected to the head. porque está conectado com a mente, So when the body and the foot is hurting, com a cabeça. Quando estiver tudo completo, every part of the body knows because it's connected. quando a cabeça estiver dando o comando, todo o corpo irá obedecer, porque Why está is there- conectado. Why is there so much division in the church all over Porque the world? hoje existe tantas divisões dentro da igreja ao redor do mundo. The Bible says because there's heresies among you. A Bíblia disse porque tem fariseus no meio de vocês. Well, there won't be any heresies anymore Mas in the não Bible. haverá,
porque tem heresias no meio de vocês e não haverá mais heresia no meio de vocês. It's the doctrines. São doutrinas. Nobody can, when everybody gets back to the power, the truth, and the cross, Se todos retornarem ao poder, à verdade e à cruz, and burns the works of the flesh, e queimarem as obras da carne, and gets tired of trying to help God, e se cansarem de tentar ajudar a Deus, and say, God, I just want to work with you. e dizer apenas, Deus, eu quero trabalhar contigo. God, where you go, I'll go. Deus, aonde o Senhor for, eu irei. We say that, but we just want God to show up where we go. Nós dizemos isso, mas na verdade nós queremos que Deus apareça But onde see, nós estamos. Jesus always went where God went. I went to the city to get bread and get drink and get something to eat. Por isso que quando eles foram na cidade buscar pão ou comer ou trazer alguma coisa para comer, Jesus said, "You go ahead of me because I'm going to the well." Jesus disse, vocês podem ir que eu estou indo ao poço. And there was waiting the woman. E lá tinha a mulher do In poço. all eternity, E toda a eternidade. in this 10 minutes of a day and time, E esses, às vezes, 10 minutos no dia ou no tempo, God had planned Jesus to be there and him to be there. Deus havia planejado o momento de Jesus estar lá. Because Jesus was always walking in the Spirit. Porque Jesus estava sempre andando And em because espírito. Jesus ended up where he was supposed to go at the time he was supposed to go. E porque Jesus estava obedecendo exatamente o lugar onde deveria estar e o tempo que ele deveria estar, The truth, the gifts, and the ver- power all manifested. a verdade, os dons e o poder se manifestava. I got news for everybody. E eu tenho uma boa notícia para todos. Jesus was love, Jesus era amor, but everything he did, mas tudo que ele fazia, power backed it. o poder o respaldava. The power of love. O poder do amor. But what is really love? Mas o que de fato é o amor? Is love a pat on the back? É um tapa nas costas? Is love a smile? É um sorriso? Is love just going and doing the works of justice? É fazer as obras de justiça? No, because even Paul rebuked that type of love. Não, porque o próprio Paulo repreendeu esse tipo de amor. Is love sacrifice? O amor é sacrifício. Not if it's your own sacrifice Mas for your own desires. não o seu próprio sacrifício pelos seus próprios desejos. How do you know that? Como você sabe disso? Paul said, Paulo disse, if I give my body to be se eu burned der o meu próprio corpo para ser queimado and I have not love, e eu não tiver amor, it profits me nothing. isso para mim de nada valeria. The Holy Spirit's about to bring profit to the church. O again. Espírito Santo vai trazer algo à igreja. Profits me nothing. Profetas, If I give all my Lucro. possessions, lucro não if quer I dizer nada. give Se eu der todas as minhas everything I possessões, own se eu der tudo o que eu tenho to the poor, para os pobres, if I give everything I own to the poor se eu der tudo para os pobres and have not love, e não tiver amor, it is nothing. é nada. You know what the perverted gospel has told the church? Sabe o que o evangelho podre tem ensinado à igreja? It's the heart. Que é o coração que manda. It's the way you do it. É a forma com que você faz. No. Não, não. Read in the end of the Bible what love is. Se você ler no final da Bíblia God is o love. que amor é, Deus God- é amor, God is truth. Deus é verdade, God is mercy. Deus é misericórdia. And it looks like something. E ele também parece com algo, But most of all, it's power. mas com o poder. Power. O poder It's the cross. é a cruz. It's the power. O poder It's the cross. é a cruz. It's power. O poder It's the cross. é a cruz. So what Paul was really saying, Então o que Paulo estava realmente dizendo? if I do these dead works, Se eu fizer essas obras come on, you gotta have mortas, revelation in the church. não haverá revelação na igreja. You gotta have the Holy Spirit speaking Nós to be temos que changed. ter revelação na igreja, o Espírito Santo You can do falando. all these things, Poderíamos fazer todas essas coisas, but without God, mas sem Deus. there's no profit. Sem Deus não tem lucro. There's no exchange in heaven. Não tem troca nos céus. The interest to heaven is not growing. Things are not, treasures are not being put in heaven As coisas não estão se aumentando, as riquezas não estão se aumentando nos céus, because there's no power. porque não tem poder. That's the love he was talking about. Esse é o amor a qual ele se refere. God never fails. Deus nunca erra. God never fails. There's love never Deus fails. nunca erra. O seu amor nunca Yeah, falha. we understand that, but you got to understand what love is. Nós, para entendermos isso, temos que All entender. around the world, love has been perverted. Todo ao redor do mundo o amor foi pervertido. But God is going to give the finances. Mas Deus vai levantar. God is going to give the power. Deus vai dar poder. God is going to give the stadium. Deus vai dar
estádios. And the fake brothers are going to be exposed to the shame of their nakedness. E os falsos irmãos serão Oh, the powers coming! O poder está chegando. He's going to disrupt systems! E a destruir. The revival's going to be real! O avivamento I see it! I see it! It's coming! Eu vejo! Está chegando em Deus! Eu vejo! Está chegando! Tired of the fake O Jesus! tempo de dizer, I'm Jesus! tired of performance! O tempo de performar There's acabou! an awakening that's really coming now! O acordo é para todos acordarem agora! God manifested Deus está by manifestando! merchandising! Deus está expondo By selling tickets! o comércio! By Deus está selling expondo! Jesus! Não iremos vender Oh, Jesus! come! Não iremos vender Drink! Jesus! Have milk! Come without money! Venha sem dinheiro! God has Coma everything! e beba! Deus got it all. tem tudo! Ele é o All Deus the works of de tudo! the flesh are going to burn up! Todas as obras da carne irão ser queimadas! But God is coming! Mas Deus está vindo! And He's coming with His truth! Ele está vindo com a sua He's coming with verdade! His power! Ele está vindo com o seu poder! You're going to see E those! você verá aqueles God is doing it all over the world! que Deus está levantando ao redor do mundo. Through the virus, through the elections, O que Deus está through vendo. this and that, He's exposing people and things. Nós vemos que através do vírus, através de outras coisas, está expondo a igreja, expondo as coisas falsas. We say live, but we love the Word of God. Nós dizemos que amamos a palavra de Deus. There's theologians that love the Word of God, but they don't love God either. Muitos teólogos amam a palavra de Deus, mas eles não amam a Deus. What does love do? What does truth do? E o que o amor faz? O que a verdade faz? We have to look at these things. We cannot ignore Paul. Nós não podemos ignorar o que Paulo está dizendo. It disperses crowds. Disperses crowds. De tirar suas coroas. Hã? Espalha a multidão. It severs relationships. E os seus relacionamentos, Cuts off Finaliza. relationships. It stops man pleasing. ele para de agradar os homens. It exposes religious spirits. Ele expõe os espíritos religiosos. It makes fake people manifest. E ele faz com que as pessoas falsas se manifestem. Exposes hidden agendas. Ele expõe as agendas ocultas. And it makes known the true unity of the Spirit. Ele of God. irá propagar o espírito da verdade real. Because the Word says so. Porque a palavra sim o diz. That's why 5 minutes of me encouraging you is not going to change you. Por isso que minha palavra de encorajamento não But irá God has given mudar us a mandate você. that this truth will go out throughout the nations of the world. Mas a verdade de Deus irá ao redor do mundo. And He said, before I come, I'm going to send the spirit of E Elijah. ele fala, antes de eu vir, eu enviarei o espírito de And Elias. Elijah is going to make every crooked way straight. E o Elias irá transformar os Going to restore caminhos the sons and daughters back to the tortos Word of em God, back to the caminhos Father, back to the relationship reais e of the trará family of os God. corações dos filhos de volta ao coração do Pai, Going to the orphan and the widow. indo até os órfãos e as viúvas. It's like a sickle in the hand of a farmer. É como um círculo na fazenda. Brings rejection from those who do not want the new wine. Isso traz rejeição àqueles que não gostam do óleo verdadeiro. The sword, it cuts away the flesh from the bone. It's sharper than any tool for separating. E a espada separa a carne dos ossos. People have missed it. They want to falsely unify in love without the sword. E muitos ainda querem unificar a verdade em amor sem a espada ou sem a verdade. The truth identifies the real Holy Spirit. A verdade mostra o Espírito Santo real. Revela. Breaks my heart to see the questions that come to my messenger Quebra o meu every coração. day from Christians being taken over by these wolves in sheep's clothing. Quebra o meu coração as perguntas que vêm do coração daqueles que estão sendo pastoreados por muitos dos falsos
que dizem pastores, All bodes over the vestidos world, de there's ovelha. sheep without shepherds. Ao redor do mundo tem muitas ovelhas sem pastores. But God is going to gather them under His wing. Mas Deus irá trazê-los e reunir debaixo dos seus And you better not braços. touch one of His little ones. É melhor não tocar nenhum dos seus pequeninos. It's better to have a millstone around your neck and be thrown into the depths of the sea than touch one of His little ones. É melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se lançar ao fundo do mar se você tocar um dos meus pequeninos. No more watered down, distorted, humanized words that stir the soul but puts out the real fire and brings in strange fire. Sorry. No, yeah. As águas foram distorcidas. No more watered down, humanizadas. distorted, or humanized words As palavras foram distorcidas para agradar a alma do homem. that stirs the soul but puts out the real fire. Mas Agita a alma, mas põe o fogo, mas apaga o fogo. agita a alma, mas apaga o fogo. Look at John 16, 1 through 13. O que diz em João 16, de 1 a 13? I spoken these things that you should not be offended. E eu estou falando essas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. They were offended, right, at Jesus for what? He said, Eles right? estavam ofendidos porque Jesus estava dizendo, mas eles estavam ofendidos, Always certo? remember, as I'm preaching now, He's love. Lembra? He never did anything that was not lovely. Estamos pregando, ele é amor, ele sempre fez as He coisas never did certas. anything without power. Ele nunca fez as coisas sem poder. He never did anything without sacrificing Himself first. Ele nunca fez algo sem primeiro se sacrificar primeiro. But they got offended. Mas mesmo assim eles se ofenderam. The truth offends. A verdade ofende. So they wanted to put Him out of the synagogue. Então eles o expulsaram da sinagoga. And He says about killing them, and go on to the verse 4 and say, and He says about, you think killing me is going to do, you're going to be doing God's will. E dizendo que queriam matá-lo, e ele fala que acha que se vocês me matarem estarão fazendo a vontade do Pai. See, right now the church is killing the truth and they think they're doing it God's will because they have a better way of reaching people. Sorry. Help, Marlene. Yeah, sorry. Just say it again. Right now the church is also killing truth and killing Jesus, but they think they're helping God. It says right here that Hoje you're também- going to kill me and think you're doing God's business, God's service, God's way. Hoje também as pessoas estão tentando matar a verdade, Pensando que elas estão fazendo um favor a Deus. pensando que estão fazendo um favor a Deus. He says this, and the time shall come. E ele disse que o tempo irá chegar. And remember, I told you this E lembra, eu te disse sobre isso from the beginning desde o início, when I was with you. quando eu estava convosco. But now I go to Him that sent me. Mas agora eu vou. And none of you ask me where I'm going. E muitos me perguntam onde eu vou. Because I've said these things, sorrow has filled your heart. Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o seu coração. See, people don't understand. Vê, as pessoas não You bring the entendem. truth to the church gets sorrowful. Ele traz a verdade para a igreja se sente Because flesh is triste. their God. Porque a carne é o Deus But they deles. don't understand when their flesh dies, the real Mas life eles não comes. entendem que é através da morte da carne real rest que a comes. vida real aparecerá e que o descanso The verdadeiro real glory aparecerá, comes. que a glória verdadeira See, they think aparecerá. carnally. Mas isso não ocorrerá pensando com a sua But mente Jesus carnal. says, why is sorrow filling your heart? E por que Jesus perguntou, a tristeza enche o seu coração? I told you I'm going to send the comforter. Eu disse para vocês, eu irei enviar o Consolador. And I told you I'm going to rise again. Don't you E believe? eu disse para vocês, eu irei ressuscitar novamente. Vocês não creem? God wants us to really believe again. Deus quer que nós venhamos acreditar novamente. Nevertheless, I tell you the truth. See, he Mas, said it, todavia, eu vos digo a verdade. Come on, some water. You would think they know that he didn't lie, right? He's got to keep telling them the truth. Why do I got to keep telling them? No, this is the truth, church. Ele tem que manter o tempo todo dizendo, olha, esta é a verdade, esta é a verdade. But most of them know in the spirit. Mas muitos sabem no Espírito. Peter knew. What do you say, Jesus? Who Pedro am I? Who sabia. am I, Peter? Who do you say that I am? I know what they say. I know what they say. Pedro, quem você diz que eu sou? Eu sei o que Because- eles dizem, o que eles dizem. Peter, you really know me. Mas Pedro, você I de know fato that me conhece? Them over there are saying I'm this and them over there saying I'm this, but you know me, you know me. Eles estão falando, ah, você é isso, você é aquilo.
Mas você me conhece de You fato. are the Christ. You are the truth. You are the Messiah. You are the Você é o promise. Cristo, você é a verdade, You see? você é a You promessa. have to have a real relationship with the Word of Percebe? God. Você tem que ter um You relacionamento cannot real listen to com a 20 palavra de minutes from Deus. some man that's Você preaching his não God. pode ouvir alguns minutos alguém pregando sobre um Jesus que ele está fazendo. It's got to be the precious Word of God. Mas tem que ser a verdade e a palavra preciosa de Deus. Jesus was so moved because he says, you should be excited. It's finally the time. Jesus foi tocado porque ele queria que eles estivessem empolgados. Same thing that happened with Peter when he said to O Peter. que ele disse para Pedro? Peter was like, no, God, we love you. Stay with Senhor, us. nós te amamos, fique What are we going to conosco. do without O you? que nós vamos fazer sem o Senhor? Get behind me, Peter. Sai de perto de mim, Satanás. You're trying to Pedro, motivate me. você está tentando me You're motivar. trying to get me away from going to the Você está cross. tentando me impedir de ir até That's a cruz. not, Peter, that's not the truth. Pedro, não, isso não é a verdade. I know your heart is good. I Eu know sei you. que o seu coração é bom, But Satan, I'm not listening mas to that. Satanás, eu não darei ouvido a isso. We got to start getting the ears like Nós Jesus. temos que começar a refinar os When nossos people say ouvidos things to us, como we're- Jesus, para que quando as No, pessoas vierem para that might be falar good for you. algo, I know my flesh wants that, but that's not disser, the will of the olha, Father. eu sei que isso agrada a minha carne, mas That's not isso what God não é a told me to vontade de Deus, não é o que Deus está That don't fazendo. line up with this. Deus Sorry. não está de acordo com isso. might be a good Me idea to the desculpe, carnal possa mind, ser uma but- boa ideia para a mente carnal, It might be good, but it's not pode God. ser bom, mas não é de Deus. God is going to bring us all to this place. Deus vai nos trazer para este lugar, So we really can embrace one para another. que possamos de fato abraçar uns aos outros. And not judge one another because there won't be differences. E não julgar uns aos outros, porque não One mais haverá Spirit. diferenças, porque nós somos um só Espírito, One Father, um Pai, one baptism. um batismo. No, there's no difference. We're all Então, different. não há in diferença. The flesh, Nós somos diferentes na carne, but not in word, doctrine, and spirit. mas não na palavra, doutrina, no Espírito. This is where He's taking us. E é o lugar onde Ele está nos We levando. need to fall in love with that. Nós temos que apaixonar com isso. Those that are hungry and thirsty shall be what? Filled. Todos que têm fome e sede serão saciados e cheios. He talks about that. Ele está dizendo Then he sobre talks isso. about judges, righteousness, and I'm going to go for E the ele sake of fala time. sobre julgar injustiça. And then verse 13, he says this, and when the Spirit of truth is E come, ele fala no verso 13, quando o Espírito da verdade vier, the Spirit of truth, o Espírito da not the verdade, Spirit of man, não o Espírito do homem, not the Spirit of this, e or the nem o Spirit of that. Espírito disso ou The Spirit of daquilo, truth will o come, and He Espírito will da verdade. guide you. E ele vai te guiar. He will not force you. Ele não vai te forçar. You have to want to be guided. Você tem que He ser. will guide Ele vai you. guiar você. He'll guide you. Ele vai te guiar, But you got to know Him. mas você tem que conhecê-lo. You can't leave Him. Você não pode deixá-lo. You know that everything in the Bible is not automatic. There has to come a submission. Você sabe que as coisas que estão na Bíblia não são forçadas, tem que acontecer através da submissão. Jesus said, "Those who endure till the end." Porque Jesus disse que todos aqueles que We permanecerem must até o continue. fim, até o fim, nós temos que dar continuidade, continuamente, Submit to the Spirit of truth. submeter ao Espírito da verdade. Everybody knows who the Holy Spirit is, right? Todos conhecem o Espírito Santo, certo? It's God in spirit É in Deus us, em in the earth Espírito right now. em nós no mundo hoje. It was God in flesh, Deus veio na carne so we can see actually in flesh, not reading it. What does God look like? para que nós pudéssemos ver na carne como que Deus But see, parece. if all of I talk about is He cast this spirit out and E nós loved vemos this o que ele woman and fazia, ele expulsava os Forget demônios, about- ele amava. all the things in between that was going on, E tudo que acontecia we'll miss His life. representava a You sua know what vida. made Jesus famous? Sabe o que fez com que said Jesus his se fame was tornasse going out. famoso? Porque a sua fama espalhou? It wasn't the words. They hated the words. It was the power. Não era a palavra, eles odiavam a palavra. It was the Era power. o poder. Era o poder. Everybody loves to crucify Jesus. Todos amavam no fato de crucificar Jesus. He was love that was killed. Mas ele foi o amor que estava sendo. Before Jesus was betrayed Antes de Jesus ser traído, and was set to be turned in. estava para acontecer. Now you got to remember, Mas você tem que lembrar, he wasn't killed for his loving. ele não foi morto pelo fato de amar. He wasn't killed for his miracles. Ele não foi morto ou assassinado por causa de He milagres. wasn't killed for his healing. Ele não foi assassinado por causa das He curas. wasn't killed for his E compassion. nem por causa das obras ou He compaixões. wasn't killed for his works of E justice. nem por causa das suas obras de justiça. He was killed for the truth. Ele foi How crucificado many are por ready causa da To verdade. live
Let me say this, let me say, how many people are ready to die for the truth? But how many are ready to live? Because now we live for the truth. Muitos perguntam quantos estão prontos a morrer. Jesus Mas eu te died pergunto, for the quantos truth. estão prontos para viver pela That verdade? we all can live. Jesus morreu pela verdade we para can que live nós for the pudéssemos truth. viver pela verdade. It is the truth that sets us free. É a verdade que nos liberta. It isn't self-helps in man's ways. It Não é isn't- as ajudas do homem, não são programas. Everything Jesus said was now, faith Tudo now. que Jesus estava dizendo 12 years, blood, fixed. acontecia na hora. 12 anos de enfermidade, cura agora. Not 10 courses in a class to E build nem- your faith so then Jesus can heal you 10 years Não later. é 10 cursos de como preparar sua fé para que assim Jesus possa te curar. Either you got faith or you don't. There's no class that's going to... Não tem classes. It's the Holy Spirit. É o Life, Espírito life, Santo, circumstances. vida, circunstâncias. Trying of your faith, work at paces and paces. Trabalhando. We got to fall in love with this stuff that Nós God... temos que apaixonar com essas coisas que Deus está trazendo. The way of truth was very different. The way? Just don't worry about it. Okay. John 18:33 through 40. Check this out. Pilate entered into the judgment hall. Remember, they just brought Jesus ready to crucify him. Eles estavam trazendo para crucificar Jesus até Pilatos. And they called Jesus and said unto him, are you the king of the Jews? E He didn't chegaram go a around Jesus saying e that. perguntaram: Você é o rei dos Remember, judeus? rumors were everywhere. Você é rei dos judeus? Há rumores, todos os lugares. And then he even makes an example that everything he said was in public. He didn't say things in private that he never said in public. Tudo que ele estava dizendo e dizia era em público. Ele não falava isso no privado. Jesus said to him, Jesus "Sayest disse a thou eles. this thing to thyself and others till they, let's see, and then Pilate answered, read till 32 to 35 when I'm done reading 35. And a Jew, thine own nation, and the thief and the chief priest have delivered thee unto me. Yeah. What hast thou done?" He's asking Jesus now, what did you do? Eles estavam perguntando a Jesus o que você fez. Which verse? I didn't read it, sorry. Read 33 to 35. 33 to 35. Então Pilatos entrou novamente na sala e chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Essas coisas de ti, dizes essas coisas de ti, ou foram os outros que contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu, a tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? And then what happens? E o que aconteceu? Pilatos says, what? Asking Jesus, what did you do? O que você fez? Ele pergunta a Jesus. He did nothing Ele não fez nada. wrong. Errado. Right? He did everything right. Ele fez tudo certo. But the whole world, Mas o mundo todo queria matá-lo. because of the spirit of the world and the spirit of the church. Por causa do espírito da verdade e que ele estava no mundo. And we know that the church was very small at that point, but he had many disciples following him and listening to him. E sabemos que, mesmo a igreja sendo pequena, tinha muitos discípulos ouvindo a ele. And Jesus answers, I'm going to read 36 now. My kingdom is not of this E world. Jesus respondeu: O meu reino não é deste If mundo. my kingdom were of this Se o world, meu reino fosse deste mundo, then my servants would fight. então os meus servos lutariam And that I should not be delivered to the Jews. para que eu não fosse entregue aos judeus. But my kingdom is not from here. Mas o meu reino não é daqui. And your kingdom is not from E here. o seu reino não é daqui. And my kingdom's not from E o here. meu reino não é daqui. We are ambassadors from the kingdom of heaven. Nós somos embaixadores do reino dos céus. If we don't start living like pilgrims here, we're going to be snatched by the Se Antichrist nós não spirit. começarmos a viver dessa forma e abraçar essa verdade, vamos ser esmagados pelo espírito do anticristo. Paul said, do not be conformed to this world, Paulo but be disse: não transformed conformeis com este mundo, by the mas renewing sejais of your mind, transformados pela renovação da by vossa the mente. word of truth. Deus, a palavra da verdade. So when everybody turns against you, you Então- can read that this is supposed to happen. It's Então, really As love. pessoas irão levantar contra ti, está escrito. Because selfish ambition is not love. Porque a ambição e prazer e amor próprio não é amor. A pastor that's not going to tell you the truth doesn't really love you. He loves himself and he wants more people in the O church. pastor que não te fala a verdade, ele não te ama porque ele quer encher a igreja. That's how God sees it. É assim que Deus vê. Pilate therefore said unto him, art thou a king then? E ele disse, which verse? Sorry. 37. Just stop at art thou a king then? Yeah. E disseram: És tu um rei? Então és tu um rei? Out there. Jesus answered,
sayest thou that I'm a king? To this end I was born. Jesus disse: Tu dizes que eu sou rei. Então, para isso nasci. For this reason you are born too. E por essa razão você também nasceu. What did Jesus say? Anyone that wants to follow me, we're going to get to that in a minute. E o que ele disse aqui é aquele que quiser me For seguir. this cause I came into the world, E ele disse: por essa causa eu vim ao mundo, that I should bear witness to what? The truth. para que eu pudesse dar testemunho do quê? Da verdade. And now what are we supposed to bear witness to? E o que nós deveríamos dar testemunho sobre o quê? Paul said, Paulo disse, and then he said, e ele disse, that we are living epistles, nós somos epístolas vivas, that we are supposed to be oracles of que God. nós deveríamos supostamente ser oráculos de Deus. And he said, for this cause, E ele disse: por essa causa eu nasci. I should bear witness to the truth. Everyone that is of the truth. E ele disse, which verse, sorry? Everyone that, the end of 37. Everyone who's in the truth, hear my voice. Ele fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. But you're going to realize very little people hear the voice Você of percebe Jesus. que poucas pessoas de fato ouvem a voz de Jesus. That's why he's pleading with the church in Revelation 2 and 3. Por isso que ele está dizendo à igreja Repent for this, em repent for that, repent for Apocalipse: this, repent for this, arrependa repent disso, for this, arrependa repent daquilo, for this. arrependa disso, I'm arrependa daquilo. coming Eu estou vindo. in chapter 3, I'm coming as the king. Eu estou vindo, capítulo 3, como Read rei. up on those. Then what did he say? How do you do it? E como você fará? The truth. Pela verdade. The truth. A The verdade. 7 churches, the church of the world. As Right sete, there. as sete I igrejas. suffer you this, the spirit of Balaam. I suffer you this, the spirit of Jezebel. I suffer you this. Eu vejo The works of the vocês Nicolaitans. com o espírito, se prostrando ao espírito de Jezabel, dando ouvidos às obras de Nicolaitas. See what the devil wants to do to the church. E o que Satanás de fato quer fazer com a igreja? We know this is truth written, but it really doesn't apply to me anymore because I'm saved. Nós sabemos que ela está escrita, mas não aplica a nós, porque somos salvos. So we don't deny that it's written, but we don't think it applies to us Não anymore. negamos porque está escrito, mas isso não aplica a nós. And if you don't apply the word of Se God, você não aplica a palavra de Deus, there will be no effect with the word of God in your life. então não verá afeição e efeito da palavra de Deus na sua And vida. you will lose the fear of the Lord. E você irá perder o temor do Senhor. Real love gets one killed. O amor verdadeiro It doesn't fail. gets one killed, sorry. Faz com que você seja morto. Faz com que você seja morto. And then it's funny, right here, Pilates says, what is truth? E aqui nós vemos Pilatos perguntando: o que é a verdade? Pilates asking him, what is truth? Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? See, he had no ears to hear. Percebe? Ele não tinha Jesus was ouvidos standing there. para ouvir. Jesus estava ali diante dele. Truth in the flesh on the earth. Vemos a verdade em carne na terra, Standing in front of this man. diante desse homem. And this man E esse homem says, what is truth? disse: o que é a verdade? There's people coming to me all the time. Tem pessoas vindo a todo tempo. Because they listen to this and this all over the internet. They're like, Porque what is truth? Eles ouvem tantas coisas, mas aí perguntam o que é a verdade. They don't know because they're being tossed to and fro by every wind of doctrine, by the sleight of man. Eles não sabem porque eles têm dado ouvidos a muitas doutrinas, ventos e doutrinas ensinadas pelos homens. But Mas you shall know the truth. você deverá conhecer a verdade. And then what does it equal? E isso parece com o quê? What brings freedom? Power. Isso parece com o quê? Com o espírito de poder. So when they deny the truth, they deny the power. Então, quando eles negam a verdade, eles negam o poder. When you deny the power, Quando você nega o poder, you deny the freedom. você nega a liberdade. He didn't just say you're going to meet the truth, you're going to know it. Ele não fala que você vai apenas encontrar a There's a verdade. difference between Ele fala knowing que você irá something encontrar a verdade. Há uma diferença entre conhecer and just hearing about it. ouvir a respeito. Many people are hearing about the truth. Muitas Oh yeah, the pessoas truth is over ouvem here, a the truth is respeito over da there. verdade, But when you know mas the quando truth, você conhece a verdade, you know you're free. você sabe que você é You know you livre. have access. Você sabe que você tem You acesso. know you have boldness. Você sabe que você tem You ousadia. know you have all authority. Você sabe que você tem autoridade. And you are ready to E die. você está pronto a morrer. Die to this world, die to the flesh, and Morrer die to para o whatever mundo, para a carne circumstances come e your para way. qualquer outra circunstância que aparecer no seu caminho. This is what real love does. Isso é o que o amor verdadeiro faz.
The world cannot resist real love. O mundo não consegue resistir o amor verdadeiro. You can only make people feel good for long enough, but they're going to see the real you anyway. Eles podem fazer as pessoas sentirem bem por um tempo, mas False love eventually gets exposed anyway because you're going to have a bad day and they're not going to see that fake smile on e no your face. fim o falso amor sempre será revelado. Você Real conseguirá love looks perceber. like Christ. Sorry. Real love looks like Christ and manifests the power. O verdadeiro amor se parece com Cristo. The truth activates the blood of Jesus. A verdade também ativa o sangue de Jesus. So they yell, crucify him, crucify him. Então eles estavam gritando, crucifique a ele, crucifica a ele. They're going to yell, crucify you, crucify you. Crucifica ele, crucifica ele. Jesus said if they hate you, it's because they hated me E first. Jesus disse, se eles odiarem você, porque eles me odiaram primeiro. Jesus said, be careful when everybody speaks well of you. E ele fala, toma cuidado quando todos estiverem falando bem de When você. everybody wants to hear what you're saying, Quando todo be mundo quer careful. ouvir o que você tem a dizer, tomem cuidado. That's why God says, I'm going to have to give it to them free, right on their doorstep. Many won't eat it. Deus fala, eu irei dar de graça para eles, mas muitos não irão comer. 1 Corinthians 1:18-21. 1 Coríntios 1, 18 a 21. For the preaching of the cross to them that are dying is foolishness. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. See, in the church, the cross has become foolish now. Percebe que dentro da igreja a cruz se torna algo louco, ou loucura para eles We got a agora. better way to reach the people than the cross. Ah, nós temos uma forma melhor do que pregar a cruz para ganhá-los. Get back to the blueprints from heaven, Não, church. volte ao plano original. But to us that are saved, it is the power of God. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. He said, it's written, I will destroy the wisdom of the wise. Ele disse, eu irei destruir a sabedoria dos sábios And I'll bring to nothing to the understanding of the prudence. e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Jesus, Paul's like, where is the scribe? E Paulo está dizendo, onde está o Where sábio? is the wise one among you? Aonde está o sábio no meio de vocês? Because they're not too wise if they have no power. Porque eles não são assim tão sábios se eles não têm poder. Where is the disputer of this world? Aonde estão os escribas? Has not God made foolish the wisdom of this world? Não tem Deus feito insensato a sabedoria deste mundo? He's going to do it again in the end, guys. Ele vai fazer de toda forma, gente. 5 words, a whole city gets saved, not by the works of the flesh, by the power of the Holy Spirit. O mundo, por algumas palavras, será salva, não por palavras humanas, mas pelo poder. Not by the wisdom of God or the world, but the wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of the preaching to save them that believe. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. And let's go to Timothy chapter 3. 2 Timóteo 3. We know it talks about the perilous times of the last days, and it talks about all those things. Ele fala dos perigos dos últimos dias que sobrevirão. High-minded, prideful, heady, traitors, false accusers, incontinent, Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, profanos, despisers of the truth, aqueles que irão negar a blasphemers, verdade, disobedient, desobedientes, unthankful, unholy, all those profanos, things. Goes on and on. Then it todas says essas this, coisas cruéis. having a form, Which verse? verse 5, having a form Tendo a aparência, means something that is counterfeit, algo que a demonstra facade, fake. que está ofuscado ou é algo falso. Having something that looks like the truth, Algo que aparenta com a having verdade, something that sounds like the truth, tendo algo que soa como a verdade, but denying the power. mas que nega o poder. Then he says, for such turn away from. E ele disse, e afasta-te. See, sometimes if you really love somebody like God, Se de fato você ama pessoas como Deus, turning away might be the only love you can do at that moment. às vezes afastar é a melhor forma de amar naquele momento. Because love is moving by the Spirit of truth. Porque amor é movido pelo Espírito da verdade. There's going to be a falling away Haverá algumas... and a falling in line at the same time in the last days. Haverá, falling away, as pessoas que irão
falling away from Christ and falling in Christ. Haverá aquelas pessoas que irão se distanciar de Cristo e outras que irão se aproximar de Cristo. Right before we see the Antichrist sitting in the temple. as Antes his de God. vermos a assunção aí do anticristo. And it says how, Ascensão. how these spirits and people slip in the church. E como as pessoas irão experimentar isso dormindo na And igreja. in verse 7 it says they're always learning something. It's always learning something. E no versículo 7, que sempre aprendem Nephilims and this and the roots of religion or roots of Hebrew roots. And nós this. estamos sempre aprendendo sobre algo, raízes judaicas e outros costumes. Knowing all this, turning into this big puff-headed guy. Existem Uma pessoa cheia de conhecimento. Puffing up Se with tornando- knowledge, but denying the se tornando power. pessoas cheias de conhecimento, mas negando o poder. Denying the power. Negando o poder. Never able to come to what have we been talking about all day? O que nós estamos falando aqui durante todo o dia, The knowledge, the knowing of the truth. o conhecimento da verdade, de conhecer a verdade. And then he says this, E ele disse assim, men of corrupt minds. which verse, sorry? Now, like Janus and John, just like Janus and Jambres withstood Moses, Assim como Jane e Jambres resistiram a Moisés, there was a revolt against Moses in the houve Old Testament. uma revolta contra Moisés no Velho He Testamento. was the one that was authorized to carry the voice of God to the Ele people. era aquele autorizado a carregar a voz de Deus para o povo. And God didn't even want to do that. They wanted Moses. They chose him. God wanted to speak to them in his own way. E Deus queria a sua própria forma de trabalhar com ele. And Paul says, just like they revolted, withstood him. Eles não queriam ouvir Moisés, eles queriam agir conforme as suas próprias formas. So will these people, these that will resist the truth. Paulo diz que semelhantemente como aconteceu com Moisés, esse povo irá resistir à verdade. This is a really scary key thing right here. Essa é uma coisa aqui que assusta. So corrupt minds means their minds haven't been renewed, right? Because they're resisting the truth. Uma mente corrupta é uma mente que não é renovada porque ela está resistindo à verdade. And then reprobate concerning the faith. E estão Reprobate concerning the faith. reprobados. Sorry. Which verse? Sorry. I just read it. Where was it? 8. Ok. I want to try to hurry. Can I read it here? Yeah, read it right there. E como Janes e Jabres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. And if you really look up what reprobate means, E se você olhar o significado dessa palavra it means réprobos, they once were enlightened, they once were believing, fala que eles querem crer, but now their minds are being turned over mas a mente deles foram desfocadas, concerning contaminadas the faith, por causa da fé, concerning the power. por causa do Their poder, folly shall proceed from no negando o further poder, and further. negando a fé. And then Paul says in verse 10, E Paulo disse no versículo 10, but you know me, you know my doctrine, mas você me conhece, você conhece a minha doutrina, the way I live, da forma que eu vivo, the purpose, o my propósito, purpose, o propósito, my faith, my long a suffering, minha fé, a longanimidade, my love and my patience. meu amor, minha paciência. See, people are going to know it by these elements right here. As pessoas irão conhecê-las através desses I'm telling elementos you. apresentados. Eu estou te dizendo. God's going to get away from people just being fed on the media. We're going to have a spiritual family in flesh. Sorry. Can you say again? I don't think so. I forgot. Sorry. Persecutions. God's going to Perseguições. get away from little ones searching the internet to find some food. Sorry. Muitas pessoas aí fora buscando comida. Muitas pessoas estão pesquisando na internet, almejando comida, buscando por comida. O Senhor ele vai fazer de tudo para que essas pessoas encontrem um corpo. E o Senhor fará de tudo para que essas pessoas encontrem um corpo para serem alimentadas. So Paul's like, yeah. I know there's a lot of stuff in there, but you know me, you know my doctrine, and you know my purpose, my faith and long suffering, my love and my patience. Paulo disse, você conhecerá-me pelo modo que vivo, pelo propósito, pela minha fé, o amor, paciência. Go ahead. Yes. My sacrifice, my afflictions. As perseguições e aflições.
And we need to know the truth the same way. E nós, da mesma forma, devemos conhecer a verdade. Que Evil é men Cristo. and seducers will wax worse and worse, Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, being deceived and deceiving. enganando e sendo enganados. This is how important the Isso Word of God is in our É life. quão importante a palavra de Deus é na nossa And I know vida. even in Brazil, they don't want to read the E Word. eu sei que até no Brasil muitos não querem ler a palavra. We've seen the difference in nations, how some people want to just hear it. Nós percebemos em algumas nações das pessoas que querem ou não querem ouvir a verdade. But better than to hear it Mas and to read é melhor ouvir it is just to know it. Melhor que ler e ouvir, melhor do que ler e ouvir conhecer. é And conhecer. His name is Christ. E o nome dele é Cristo. And He is a sword. E ele é a espada. And He give you the sword. E ele te dá a espada. And He's coming back out of His mouth. The sword comes. It doesn't come E ele irá retornar e da sua boca sairá como uma espada. out of His mind. It comes out of His mouth. E da Não sua sairá da sua cabeça. não sairá da sua cabeça, sairá da And the sua Word boca. of God is given by inspiration to God. It's profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Which verse, sorry? 16. 16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. That the man of God may be made perfect, Para que o homem de Deus seja perfeito thoroughly furnished e unto good works. perfeitamente instruído para toda boa obra. Furnished with what? Perfeitamente com quê? Truth and power. Com poder e verdade. All of us, Todos nós, every one of us, cada um de nós, we want God. We were thinking about this too. If we live in a kingdom estava pensando sobre isso. Se nós vivemos no reino and we bring our works to Jesus, e nós trazemos os nossos trabalhos para Jesus, we want Him to seal them. e nós queremos que o Senhor venha selá-lo. Not to turn His head away from us, Não que ele venha tirar os seus olhos de nós, but seal them. mas selar o nosso And what trabalho. is His seal? E o que é o seu selo? It is His blood. É o seu sangue. It's His Holy Spirit. É o seu Espírito Santo And it is His power. e o seu poder. So when you see the power, Então, quando você vê o poder, you see the seal. você está vendo o selo. When you see the transformation, Quando você vê transformação, you see the seal. você está vendo o selo. The kingdom of God is not by O observation, reino de Deus não é por observação, but you can eventually see the fruit when they manifest. mas você consegue ver os frutos quando eles são manifestos. You cannot see Você não pode ver the process o processo of the fruit. do fruto, The fruit just grows. que os frutos crescem. But all you see Mas tudo que você vê is the process. é o Like processo, the fruit growing. é o fruto crescendo. God Deus always gives the increase. sempre dará o crescimento. Some water, Às vezes água, some plants, planta, the washing of the water of the word. o lavar a mente da palavra com a There's palavra other de scriptures Deus. say by the planting of the word of God. E a palavra diz que pelo plantar da palavra de Deus, To be rooted and grounded in Christ. para ser enraizado e crescer em Cristo. So in other words, to be rooted and grounded in the Em truth. outras palavras, para crescer e enraizar na verdade. To be rooted and grounded in love. Para crescer e estar enraizados no amor. To be rooted and grounded in fire. Para crescer e estar enraizados no Every fogo. aspect you want to see God, Em todo aspecto que você quiser He's ver a still Deus, God. Ele ainda é Deus. and He still E ainda expects us Ele espera com que to nós live for His full approval venhamos viver para a sua aprovação. in everything that we say, E tudo que nós dissermos. in everything that we do. Em tudo que nós dissermos will- e em tudo que fizermos. And as much as our good intentions are, He will not approve them unless He is moved, as He's moved you to them. Ele não irá aprovar com boas intenções, mas a menos que nós venhamos estar fazendo com Ele. And then it says that all these things must be suffered. And Jesus said in verse 23, He said, if any man come after me and does not deny himself and take up his cross and Jesus- follow me, for whatsoever will save his life will lose it. Jesus disse em Lucas 9, 23, e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente toma a sua cruz e siga-me. And whoever will lose his life will save it. 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
And this is real interesting here. I'm almost finished, guys. Isso é muito interessante. And he went to the multitude. E ele foi até as multidões. And he turned and said, E voltando-se disse: if any man come to me Se algum homem vier a mim and hate not his father, mother, E brother, não- children, brother and sisters, and his own life, e não aborrecer a seu pai, sua mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs e a sua própria vida, that was love speaking. isto é uma mensagem referindo ao amor. And he's the bread from heaven, he's truth. E ele é o pão da vida e ele é a verdade. He cannot be my disciple. In other words, you can't follow me. It's impossible. Ele fala: é impossível você me People seguir. are trying to follow Jesus away from what he said to do it. You can't. Não podemos seguir a Jesus sem obedecer àquilo que ele está ensinando. I mean, that's how popular is that, man? The guy was loving everybody, but he had to say what the truth was, right? Nós temos que Man, everybody fell in love with Jesus, but they could not stand when he spoke. muitos estavam seguindo a Jesus, mas não conseguiam receber aquilo que ele estava liberando. Because every time he opened his mouth, Porque toda vez que ele abria sua boca, choices in life just go explode. as escolhas, Toda vez que ele abria a boca dele, as escolhas da vida apareciam na mente da pessoa. A pessoa tinha que fazer uma escolha. E sair everybody. daquele Yes. espírito. toda vez que ele falava, as escolhas, Toda vez que ele falava, Toda as vez- escolhas explodiam nas cabeças das pessoas. toda vez que ele As falava, pessoas se sentiam impulsionadas a tomar uma decisão. as pessoas se sentiam impulsionadas a tomar uma decisão. Whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Como pode ser meus discípulos? He said, bear your cross means to live on it. Ele fala negar a sua cruz, quer Do not dizer, separate from it. não se separe dela. The power of the cross. O poder da cruz. The cross, I mean, is the power of God. A cruz significa o poder de Deus. Very simple. Muito simples. If you Se você need to bear your cross. precisa carregar a sua cruz, See, everybody's turned the cross into a one-time event. se Is turned the cross into a one-time salvation event. todos Muitas pessoas fizeram da cruz como se fosse um evento único na vida. Muitas pessoas transformaram a cruz como se fosse um evento único na vida. But Jesus said, if the cross is not a lifestyle, then you can't follow me. Mas Jesus disse: se a cruz não é um estilo de vida, você não pode me seguir. And wow, look in Luke 14, look what it says. Olha em Lucas 14 o que ele diz. If any man come after me, and it says the same thing, and I'm going to go on. Ele fala a mesma coisa: se algum homem vier até a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, He esposa, said the e same filhos. thing in 14. Ele disse a mesma coisa no versículo 14. But the first verse in 25 says, Mas o mesmo versículo em 25 diz: and there went a great multitude. e iam com ele grandes Now multidões. let this scripture, this passage, in this time of preaching right now, Olha o tempo que eles estavam e essa mensagem sendo pregada. understand the weight of the words of Jesus. Entenda o caminho e as formas de Jesus. And it says in verse 25 in Luke 14, 25. E ele disse, Lucas 14, 25. Remember, this is the man of love. Lembra que esse era o homem do amor. Because if I listen to false preachers all the time telling me what their definition of love is, Porque se eu estiver ouvindo falsos pregadores, eu vou sempre guardar a falsa definição do que amor I'm going to é. beat myself up and be in condemnation all the time because I can't do it because I'm between two opinions. E eu estarei sempre em condenação, porque eu nunca vou conseguir alcançar o que o amor de fato é, porque a mente estará em dúvida e sempre em conflito. And it says here, then he went there, and there went a great multitude with him. Multitude. E disse, e iam com ele em grande multidões. This wasn't just a woman at the well. Não era apenas a mulher lá This wasn't do just 12 poço, disciples. não era apenas os 12 discípulos. A multitude started following him. Havia uma multidão que o seguia. But the more truth, Mas quanto mais verdade tinha, the more the crowd started to dwindle. mais a multidão se afastava e diminuía. When everybody heard about the miracles, Quando as pessoas ouviam sobre os milagres, the fame, a fama, the deliverances, as they libertações, come from everywhere. eles vinham de todos os cantos. But when then they said, but now we gotta listen to this guy. Mas agora nós temos que ir lá e ouvir esse homem. It's like I want my cake and eat it too. Eu quero um pedaço do bolo também.
They didn't want to listen to him. They just wanted what he could give them. Eles de fato não queriam ouvir a ele, This is eles where the- queriam Many in ter, the church have gone today. possuir aquele que ele podia dar, aquilo que Many ele in the podia world, dar. the church has gone today. We don't want to listen to Jesus, but we just want what he can do for me. Muitos no mundo hoje, eles não querem ouvir Jesus, mas apenas aquilo que ele pode fazer por mim. And the multitude was with him, and they turned, and he said to them, A look, multidão- he turned. A multidão estava seguindo, mas ali eles se voltaram-se. He didn't turn to the disciples, he turned to the multitude. Ele olha para a multidão. Can you imagine Você pode imaginar his desire? o desejo dele? Him wanting them to understand and to accept the truth. Ele almejando com que aquele povo podia ouvir e aceitar a verdade. Imagine Imagina all the things that God did from heaven, the miracles of power, got this multitude to finally hear his son. Imagina todos os sinais e prodígios que foram feitos para que aquele povo estivesse ali para ouvir o seu The filho. big crusade we've been planning all year, they're here. Nós vemos a grande cruzada. Yes, the day is here. It's so O exciting. dia aqui, estamos empolgados. All of our efforts in this, we've been walking, they're here now. Todo o trabalho, o esforço, agora aqui estamos diante de uma cruzada. Okay, we're gonna give them the truth. Ok, vamos liberar agora a verdade And para then he eles. says to the multitude, E agora ele diz à multidão the same thing. a mesma coisa. Luke 14, 25 to 27. Lucas 14, de 25 a 27. If you don't hate your wife, your brother, your mother, your sister, Se você não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua esposa e filhos, you cannot be my disciple. você não pode ser meu discípulo. He's not talking about the hate that we say the hate. Não é o tipo de If you put them aborrecimento que, above my word, above me, above my kingdom, it's not going to work. You're not going to be able to do it. se You você see what não you aborrecer understand what he's trying to em say? executar as obras do reino, That's você why he não said- poderá ser meu discípulo. The kingdom of God is like a man. Did you sit down and count the cost? Colocá-los acima de Deus, você não pode ser meu discípulo. Se vocês colocá-los acima de Deus, você não pode ser meu discípulo. He didn't sugarcoat nothing, man. And then Ele não colocou açúcar em nada do que ele estava falando. Ele não colocou açúcar em nada do que ele estava falando. he says this. E ele disse isso. Whosoever does not pick up their cross. Aquele que não pegar a sua cruz. Most of them at this point it's like, what's the cross? Muitos nesse ponto estavam perguntando, o que é a cruz? The disciples should know what the cross Os is. discípulos deveriam saber o que a cruz In é. that time, people died on the cross. You could see crosses probably everywhere because that's how they E could, naquela época, as pessoas morriam crucificadas na cruz. they Então, killed criminals and stuff. haviam cruzes para todos os lados. And the cross, Criminosos eram crucificados daquela and the forma. cross became the altar that everyone would bring their sacrifice. E a cruz se tornou o altar para que todos pudessem trazer o sacrifício. Now let's go to John 6 and see. Agora vamos para João 6, He 38. said, "For I have come from heaven not to do my own will, but the Ele- will of him who sent me." Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. And this is my Father's will that sent me, E esta é a vontade do meu Pai que me enviou. that we have given that I should lose nothing. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. He's talking about us. Ele está falando de nós. We have been given to Jesus. Nós fomos entregues a Jesus. And I should raise him up again in the last days. Mas que o ressuscite no último dia. Verse 40. Versículo And 40. this 40. is the will of him who sent me, E esta é a vontade daquele que me enviou. that everyone believes on me, Que todo aquele que crer em mim. everyone who sees me, Que todo aquele que me vê. and they also will be raised up on the last day. Que eles também possam ser ressuscitados no último dia. And then the Jews murmured with one another. E os judeus murmuraram Here he is again. dele. Because he said, and the Jews murmured at him because he said that he is the bread that came from heaven. Eles estavam murmurando entre eles porque ele disse que ele era o pão que desceu do céu. He's saying, I am the word. Ele disse, eu sou a I am palavra. the word that came to. You got to remember, you're going to see there's still a great. This is the same situation Nós in Luke where he's still with the multitude. vemos que é a mesma situação e ele ainda está com a multidão. It's just John's total perspective of this whole thing. Nós vemos aqui a visão que João estava descrevendo de todo o contexto. And what does he say? E o que ele disse?
Of course, they see a man now. Claro que eles estavam vendo um Oh, homem. that's Joseph's son, right? Sim, esse aí é o filho de Oh, José. that's the school teacher. Ah, o professor Oh, da yeah, that's the escola. praise and worship leader. Ah, o líder de adoração. Oh, that's. Ah, é isso mesmo. See, God wants them to see God in you, not you. Mas Deus quer que eles vejam Sim. Ele em você e The não carnal man você. will only see the outward appearance of man. O homem carnal sempre vai olhar para a aparência do homem. Because if you can only see flesh, Porque se você só consegue ver a carne, you won't be able to see the kingdom of God. você não conseguirá ver o reino dos céus. Isn't that the carpenter's son? Ah, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Oh yeah, we know him. He grew up with us. Ah, nós conhecemos ele cresceu conosco. Because everybody has a mindset how they think Jesus is going to Porque come. todos tinham a mentalidade do que eles, a definição de We have como to Cristo accept iria him. aparecer. However he comes, as long as he's backing it with power. Nós temos que aceitar da forma que ele vier, desde que ele respalde com poder. And he said, no man can come to me except the Father which sent him draws him to me. Ele disse: nenhum homem pode vir até a mim se Deus não os trouxerem. Right there, guys. That takes a big load off of us. Isso faz com que a gente venha tirar um peso de sobre nós. No man can come to me. Jesus Ninguém saying, pode vir a mim, Jesus unless disse, the Spirit of my Father draws them. a menos que o Espírito de meu Pai os traga até a mim. So God is going to draw them. Deus irá trazê-los. It's so great because the Holy Spirit's everywhere. No matter where you are, He's not always got to be where you are. O Espírito Santo trará pessoas de todos os lugares e não apenas aonde você está. And He said to the man, you see the Father, save which is God. Let me just wait a second. Read the prophets and learn. Come. Verse 48. I am the bread of life. 48. Eu sou o pão da vida. Your fathers did eat manna in the wilderness and they died. Este é o pão que desceu do céu para que o homem que dele comer não morra. See, these words have to have the spirit of life on them. Essas palavras tinham que ter o Espírito da verdade This is the nelas. bread that came from heaven and that man may not eat therefore and not die. Este é o pão que desce do céu para que o homem que dele comer não morra. See, Jesus said, my words are truth and they are life. We cannot leave them out of the church. Jesus estava dizendo: a minha palavra é verdade e vida. Ela não pode ficar fora da igreja. I am the living bread that came down from heaven. Any man eat this bread, they shall live forever. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se algum homem comer deste pão, ele viverá para I sempre. give you my flesh, which I give you, and for the life of the O world. pão que eu darei à minha carne, o pão que eu darei à minha carne, o qual eu darei pela vida do mundo. Whosoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. And I will raise them up in the last day. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. What is his flesh he's talking about? He's talking about his word. His word. A sua palavra. He's talking about eating his word. Ele está falando sobre comer a sua palavra. His word. Comer a sua palavra. On the bread that came from heaven, not that your fathers did eat manna in 58. And then these things said he in the synagogue, he taught in Capernaum. Can I read? 15? Just keep going to 58, 59. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. See, here it is. Verse 60. Verso 60. Many, therefore, of his disciples. Portanto, muitos dos seus discípulos, We know the 12 stayed with him till the end. So he's talking about many disciples. sabemos que muitos discípulos, When they had heard this, quando ouviram isso, said, this is hard. disseram: Right. este é um discurso duro. This is too hard. The people can't handle this. Esse é um discurso muito duro para se ouvir. We gotta to make them feel good for a while. We gotta do this. Jesus didn't do that. Jesus não estava tentando fazê-los sentir bem por um momento. I want the seal from heaven and the power. I don't want the seal from man and, Eu and the quero world. o selo dos céus e o poder. Eu não quero o selo do homem, a aprovação do homem. I want to say what he says and go where he goes. Eu and quero see his kingdom dizer manifesting. o que ele disse e ir aonde ele ir. Then church really gets exciting. Whether they go or come, the power of God is coming and going. E a igreja se empolgará que aonde Deus estiver, o poder estará presente.
And when Jesus knew in himself that his disciples murmured at him, he said unto them, E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre again, isso. like before. Sorry, finish. Yes. E sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, Does this offend you again? Now am I offending you again? Am I supposed to not offend you with the word that my Father is telling me to give you? ele disse, isso te ofende de novo? Isso vos ofende de novo? Não deveria estar dizendo a palavra que o meu Pai me ordenou a dizer? And then he goes on in verse 63, the spirit quickens, but the flesh profits nothing. E ele dá continuidade, o Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. See, my words, my truth, they are spirit and they are life. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. But there's some of you that still don't believe. Mas For ainda tem aqueles que não creem, Jesus knew from the beginning that they were that believe not should, and then that should betray him. porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveriam trair. And then he's talking again about no one coming to him except the Spirit draws them. E mais uma vez ele fala que ninguém vem ao Pai se o Espírito não os trouxer. In John 6:66. E João 6:66. 6:66. 66. Os seus discípulos Walked with him no more. retrocederam Was it his love they hated? e não andavam mais com ele. Por quê? Was it the miracles? Eles odiaram os milagres, o amor? What was it? The truth. A verdade. God wants to bring the truth back to the church. Deus quer trazer a verdade de volta para a igreja. God is going to bring the power back to the Deus church. irá assim trazer o Everybody stand poder up. de volta para a igreja. God has chosen us. Stand up. Deus nos escolheu, levante-se. God has chosen us. Deus nos escolheu. God has chosen a remnant. Deus escolheu os If you're remanescentes. here in this room, Você, se estiver aqui if neste... you're listening to this Se você message, está ouvindo a essa mensagem, God wants you to hear it. Deus quer que você ouça He isso. chose you to believe Ele it. te escolheu para que você possa This crer. is not Shane's opinion. Isso não é a opinião do This is Shane. not a doctrine of Não é a Hot. doutrina da Rote. This is the bread from heaven. Este é o pão que desceu dos This is céus. the word of God. Esta é a palavra de Deus. He said, I'm looking for a people Ele disse, eu estou olhando para uma... that'll be a living sacrifice, procurando pessoas que serão Holy. sacrifícios vivos, puros, set apart, separados, acceptable, aceitáveis endued with power. e que carregarão o When poder. they sing songs, demons manifest and people are set free. Quando eles liberarem a palavra, demônios serão expulsos. It e doesn't pessoas matter libertas. what you do. Não importa o que você fizer, Power will be with o you. poder estará contigo. There's the body of Christ. Porque nós somos o corpo. Where Jesus will be the head of the church. Nós somos o corpo e Cristo será a And cabeça. all the blueprints from the E chickens, todos os projetos from carnality, que não são da from the carne, fear of man, e nem dos will homens. not matter anymore. E esses projetos levantados pelos Because they're homens going to walk on the Word of não God. permanecerão mais, porque They're going to walk iremos on the water of the Word of carregar a Jesus. palavra de Deus And nothing will stop e them. nada irá nos parar. And the world E o mundo will take notice. And they conhecerá, will know that they have been with Jesus. conhecerá e saberá que eles estiveram com Jesus. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. In Matthew 4:4, Em Mateus 4:4, he answered and said, it is written, ele disse, está escrito, man shall not live by bread nem alone, só de pão viverá o homem, but every word mas de toda a palavra proceeds. que procede. That means always flowing like a river Quer dizer que está sempre fluindo como rios out of the mouth of da God. boca de Deus. I tell you now, Eu te digo agora, God still speaks. Deus ainda fala, God still breathes. Deus ainda libera o sopro, God is still doing works. Deus ainda está fazendo sua obra. God did not just leave us a book of Acts. Deus não apenas nos deixou o livro de Atos, Oh, but He left us the Spirit that did the acts. mas Ele nos deixou o Espírito que And now is the fazia as time obras. That God is raising up His Deus church. está levantando uma And He's igreja going to shake everything that can be e Ele shaken. vai tremer tudo aquilo
que não é inabalável. And we will not turn away. E nós não iremos nos No afastar. matter how hard the word Não might be. importa quão difícil o mundo venha ficar. Father, we ask you now, Pai, nós te pedimos agora. help us not to be offended. Ajuda-nos a não estarmos ofendidos. With you, God. Contigo, Deus. With the word, God. Com a palavra, Deus. With the spirit of truth, Com o God. Espírito da verdade, Deus. With our brothers and Com os sisters, nossos God. irmãos, Deus. Help us to love Ajuda-nos a amar rightly, God. de forma verdadeira. Love without any selfish ambition. Amor sem ambição própria. Love without counting the cost. Amor sem contar as causas. Father, we thank you Nós te agradecemos, Pai. that we say yes to you and amen. E nós dizemos sim e amém para Ti. Because of the blood of Jesus, Por causa do sangue de Jesus, we are alive. nós estamos vivos. Because of the Por cross, causa da cruz, we have power. nós temos o poder. And because of Jesus, Por causa de Jesus, we live and breathe and have nós our being. vivemos, respiremos e temos o So nosso ser. let us Então permita-nos take que off the nós grave clothes. venhamos And I speak to the bones. dar ordem All the aos dry ossos. bones as a prophet of God. Nós damos ordem aos ossos I say secos. these bones shall live. Eu dou uma ordem, esses ossos secos speak irão to the viver. bones. Eu estou dando uma ordem aos ossos Every secos. continent of the world. Eles irão I viver. speak life. Eu libero I vida. speak truth. Eu libero a I verdade. speak grace. Eu libero I graça. speak Eu power. libero o poder. By the power Não pelo poder. of the intellectual of man. Não pelo poder. Not by the wisdom Não pelo conhecimento of do this homem world. ou deste mundo. But by the simplicity Mas pela and simplicidade the humility e a humildade and the zeal e o for zelo the house of God, pela casa de which Deus. is the body of Que é o Christ, corpo de not Cristo. made by man, Não feito pela mão de made homens, by the holy mas hands of feito pelas God. mãos santas de Deus. This is what I'm seeing. Isso é o que eu estou This is vendo. what I'm believing. Isso é por isso que eu vivo. The God will take care of E us, Deus irá cuidar de no nós, matter what we need. independente do que nós I've never precisamos. seen the righteous forsaken. Nós estamos vivendo e iremos viver I've uma never casa seen the justa. seed begging for bread. Nós iremos comer do pão. And I know that the word of God is no lie. E nós sabemos que a palavra de Deus não mente. So we believe it today, God. Se nós cremos hoje, Deus, We surrender to you, Holy nós nos Spirit. entregamos a Ti, Espírito The Santo. power of the altar of the cross O poder, o altar e a cruz means nothing to the world, to the lost, não significa nada para o mundo e os perdidos, but to the bride of mas Christ. para a noiva de It is Cristo. the power of É o God. poder de And we will Deus. see it. E nós veremos I'm not isso. cheerleading, I'm imparting to you the truth of E nós God. iremos liberar a verdade de Deus. em We're going to você. live it. Vamos viver isso. We're going to breathe it. Vamos respirar a We're going to verdade. see it. Vamos ver And the isso. whole world will take notice. E o mundo inteiro irá These men testificar and women que nós somos homens e have mulheres been with God. que estivemos com Deus. Que Hallelujah. estiveram com Deus. Hallelujah. Aleluia! Amen, Father. We seal this by the Nós blood. selamos pelo sangue de Jesus. Give us a hunger, God.